pela entrada das organizações sociais do Partido Frelimo, concretamente a OMM, a Associação dos Combatentes de Luta de Libertação Nacional, e a OJM, que cumprimentou o presidente com muita veemência. Houve também uma intervenção do secretário-geral do Partido Frelimo, que falou das participações e dos convidados e deu-nos a notar que praticamente todo o Partido Frelimo, incluindo pessoas que não fazem parte deste Comitê Central, vão participar nas discussões. O Presidente da República também fez um discurso de enquadramento, citando a questão da tensão política que está a trazer sofrimento para muita gente, e também a questão da seca na Zona Sul e Centro. Aliás, o Conselho de Ministros ontem decretou o alerta vermelho. Falou também dos problemas que a economia atravessa e disse que este Comitê Central é um fórum especial para discutir os grandes temas do país e chegar-se a consenso em relação às possíveis saídas. Vamos então com o politólogo João Pereira analisar, sobretudo, a intervenção do Presidente da República. João Pereira, muito bom dia. Muito bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito bem, vimos a intervenção do Presidente, começa logo por lamentar a execução que houve no domingo de 3 pessoas, principalmente o membro da RENAMO, que faz parte do Conselho de Defesa e Segurança, e também na segunda-feira à noite a morte do procurador Marcelino Vilanculos. Como é que olha para esta introdução e o fato do Presidente ter vincado e ter instado as instituições da Justiça a investigar estes 2 casos? Eu acho que o Presidente da República já se apercebeu de que era preciso dar um sinal claro de que a nível do sistema de justiça, a nível do Ministério do Interior, é preciso agir para pôr termo a esta situação que está cada vez mais a sair do controle do próprio Ministério do Interior. Se o Estado não tiver capacidade de controlar esse tipo de ações que estão sendo levadas por grupos que nós não conseguimos ainda perceber quem são esses grupos, sob o comando de quem eles agem, ficará muito difícil criar um Estado de Direito e pode criar a percepção da incapacidade do governo em gerir o dia a dia do país. Então, o Presidente, quando faz esse discurso, faz num discurso de chamar a responsabilidade das instituições que são responsáveis para garantir a ordem e a segurança pública, neste caso o Ministério do Interior, e também uma responsabilidade ao sistema de justiça. Muito bem. Vamos aos temas que vão ser discutidos nesta reunião do Comitê Central. É o tema da paz, também a questão da economia. Comecemos mesmo pela questão da paz. Aliás, antes da equipe que está a cobrir este evento ter lançado a palavra para que já se estavam a distribuir os grupos que vão discutir os assuntos. O Presidente e também a Associação dos Combatentes dizem que é preciso haver uma solução urgente. Que tipo de intervenções é que se podem esperar desta reunião do Comitê Central, de modo a se encontrar uma solução, como disse o Presidente, definitiva em relação à questão da tensão política? Quer dizer, esta é uma situação muito complexa. Eu não sei se a partir deste Comitê Central o Partido Frelimo vai sair com medidas concretas no sentido de levar a cabo um processo de uma paz efetiva para Moçambique. Porque o país não está a precisar de remendas. O país está a precisar de uma política que reflete seriamente sobre a natureza do sistema político moçambicano. Será que esse sistema político moçambicano serve para o novo contexto ou não? Será que, por exemplo, as instituições que estamos a construir permitem, por exemplo, a inclusão dos outros grupos ou não? Será que, por exemplo, o sistema eleitoral é o mais apropriado para Moçambique ou não? Há aqui decisões que podem ser de curto prazo. Quer dizer, de curto prazo é dar uma indicação clara ao Presidente no sentido de criar mecanismo que possa, por exemplo, fazer um convite ao Presidente da RENAMO e criar as condições necessárias para que o Presidente da RENAMO e a RENAMO sente de novo nas mesas de negociações.
Esse convite até já foi feito ao líder da Renamo. Sim, a questão de fundo é que ainda não houve uma resposta. Exatamente. Ou seja, o convite não foi suficiente para que o líder da Renamo exatamente. É ali onde está o ponto central desta discussão. O que mais a Frelimo pode fazer para dar, por exemplo, de garantias de que quando o presidente de Acama sair, por exemplo, da zona onde está, possa, por exemplo, ter confiança suficiente nas instituições que vão garantir a segurança do presidente de Acama, mesmo de alguns membros da própria Renamo. Esta é uma questão do fundo. Há uma proposta que a Renamo fez, que é que o governo reconheça, por exemplo, a necessidade de trazer outros atores identificados pela própria Renamo, que é mais ou menos o presidente da África do Sul, o envolvimento da União Europeia e da Igreja Católica. Será que o Partido Frelimo está disposto a aceitar essas pré-condições que a Renamo impõe para que comece o diálogo nesse processo? Este é um ponto. O outro ponto, eu acho que a radiografia já foi feita. O presidente Nunes conhece muito bem, e o Partido Frelimo conhece muito bem, quais são as grandes preocupações que a Renamo tem neste processo todo. Tem as preocupações ligadas à questão do envolvimento das tropas da Renamo dentro do sistema da segurança deste país, por exemplo, dentro do Ministério do Interior, dentro do Ministério da Defesa, dentro, por exemplo, do CIS. Será que o governo e o Partido Frelimo está disposto a fazer essa reforma dentro desse setor? Será que as forças de resistência dentro desse setor estão dispostas, por exemplo, a aceitar uma decisão desta natureza? Quer dizer, essas são questões de fundo que têm que ser debatidas de uma forma fria e que possa sair desta reunião com um resultado concreto. Por caso contrário, a credibilidade tanto do Partido Frelimo como do presidente vai estar em causa. Muito bem. Quando diz que a radiografia já está feita e o presidente conhece os problemas, aliás, os problemas já vêm sendo levantados há vários tempos, há vários momentos, este não será um espaço do presidente legitimar uma decisão para a partir daqui avançar. Porque o que nós temos estado a assistir é que a presidência formulou um convite e criou uma equipe do governo, que é dirigida pela a conselheira do presidente para assuntos jurídicos, a doutora Benvinda Levi, mas ao nível do partido não existe ainda um pensamento consensual em relação à forma como se deve intervir relativamente a este problema. Este não será um espaço de legitimação de uma decisão tomada a um nível restrito. Eu acho que sim. O que ele está a tentar procurar é criar um consenso dentro do partido para que não seja, por exemplo, uma decisão de top-down model, né? Que é mais ou menos o presidente decidiu, o partido tem que aceitar e o governo tem que aceitar. Mas ele quer envolver as outras partes, mostrando, por exemplo, dentro das análises que foi feito tanto do partido como, por exemplo, do próprio governo. Não sei se esses convidados do presidente também vão fazer alguma apresentação sobre a situação, porque também seria muito útil que forças independentes dessas estruturas pudessem, por exemplo, apresentar também a situação e, a partir dali, despir de todas as cores partidárias e pôr os interesses nacionais acima dos interesses partidários e começar a ver quais são os passos concretos. Eu perguntava se este Comitê Central não é um espaço de legitimação de decisões que o governo quer tomar dentro em breve. É aquilo que eu vinha dizendo, de que era necessário que o presidente conseguisse esse apoio do Partido Frelimo, porque senão seria acusado de estar a tomar decisões unilaterais. Tendo o apoio do partido e tendo o apoio do executivo, do governo, eu acho que fica muito mais fácil o presidente avançar com soluções concretas na base da radiografia que foi feita. Mas essas soluções concretas requerem também um pensamento estratégico por parte do próprio Partido Frelimo, porque durante muito tempo a Frelimo habituou a este país a sua capacidade de antecipação dos eventos. Mas nos últimos anos, acho que a Frelimo perdeu essa faculdade. Se nós formos a ver, por exemplo, em 1990, quando a Frelimo se apercebeu-se de que seria difícil manter aquele regime no contexto da transição política que estava a decorrer na África, no continente africano, na América Latina e nos países pós-comunistas, a Frelimo antecipou certas reformas políticas
no sentido de acomodar grande parte daquilo que seriam as futuras causas de luta da própria Renamo nas mesas de negociação. A Frelimo também antecipou, a partir da liderança do próprio presidente Chissano, e nas discussões que teve com vários grupos dentro do Partido Frelimo, toda a questão do processo negocial. Mas nos últimos tempos, eu acho que a Frelimo perdeu um pouco desta faculdade em termos de antecipação dos eventos. Por exemplo, há processos que são irreversíveis para este país. É o processo da descentralização. É preciso que a Frelimo comece a pensar qual é o tipo de descentralização que este país precisa. Antecipar isto significa também antecipar futuras soluções para futuros conflitos que o país possa ter. Há o problema, por exemplo, da descentralização econômica. Como distribuir melhor a riqueza deste país. Há um problema, por exemplo, da exclusão e da inclusão. Que tipo de mecanismo pode ser adotado para conseguir criar uma sociedade mais aglutinada? Então, esse exercício foi sempre feito pelo Partido Frelimo durante muitos anos, mas nos últimos anos perdeu. Perdeu por quê? Por aquilo que o próprio presidente Nunes também indica no seu discurso, de que a capacidade crítica do partido diminuiu. As pessoas que vão hoje ao partido têm medo também de falar, porque depois, quando se fala contra ou expõe os seus pensamentos, muitas das vezes leva à exclusão dentro do próprio partido. Então, é preciso que o próprio Partido Frelimo comece a desenvolver essa cultura crítica interna e comece a criar um pensamento aglutinador para poder se rejuvenescer e conseguir outros embates eleitorais. Porque se for por este cenário que está hoje, se não se encontrar nos próximos 6 meses ou 1 ano soluções concretas sobre a questão da tensão política militar, sobre a questão da economia, que é muito grave também, associado a esses dois fatores, pode criar uma instabilidade social e econômica deste país de grande envergadura, que poderá fugir do controle do próprio governo e do próprio Partido Frelimo. Ainda vamos chegar à economia. Pronto, levantou a questão dos processos de descentralização política e também de descentralização econômica. E nós acompanhamos que, em relação às autarquias provinciais propostas pela Renamo na Assembleia da República, a maioria da Frelimo reprovou e não apresentou uma proposta alternativa. O que quer dizer que este tema não é consensual e não vai ser consensual. Mesmo a própria solução para a estabilidade política também não é um tema consensual ao nível das forças mais influentes dentro do Partido Frelimo. A questão, de fundo, é que destreza e como é que o presidente deve conseguir encontrar uma solução consensual, mas que também resolva o problema que o país está a viver neste momento. O que o presidente vai fazer é tentar ver onde está a força que ele tem dentro do próprio partido. E a partir desta força tentar ver como é que os elementos dele poderá convencer os outros mais resistentes a ter que aceitar aquilo que são as soluções que ele pensou ou que o grupo que está lhe associar pensa em relação a este problema político-militar. Em última instância, o que os membros do Partido Frelimo que estão lá dentro do Comitê Central do Partido Frelimo, mesmo aqueles que estão fora, devem saber é de que nesta guerra, ou nesta situação político-militar, saímos todos a perder. Grande parte deles, por exemplo, tem investimentos feitos na Zona Centro. Alguns deles construíram as suas casas lá. Alguns deles têm os seus filhos no campo de combate. Alguns deles vão perder os seus filhos, vão perder as suas coisas, como também vão perder os homens da Renamo, vão perder a sociedade toda. Então, eu acho que agora existe um dominador comum, e esse dominador comum tem que ser o dominador da paz. Não tem que ser as nossas diferenças em termos de quem sai a ganhar, quem sai a perder nesse processo todo. Então, eu acho que chegou-se a um ponto em que tanto a Renamo como a Frelimo tem que chegar à mesa de negociações com soluções concretas para garantir a estabilização política deste país. Por quê? Porque a cedência não pode ser simplesmente da parte do governo, mas também tem que ser um pouco da parte da Renamo. Ver daquilo que está sendo exigido, o que pode ser feito a curto prazo. O que pode ser feito a longo prazo? E a longo prazo, qual é o roadmap? Por exemplo, se for por uma questão de descentralização, se a questão das autonomias regionais não é possível, mas o processo da municipalização é possível. Então, já houve um projeto desta natureza há 20 anos atrás,
que foi submetido ao Parlamento, que foi discutido pela própria Frelimo, e neste processo todo, até hoje, não sabemos por que a Frelimo, por exemplo, não avançou com aquela própria proposta. Se calhar é preciso pegar as pessoas que foram mentoras daquele tipo de iniciativa, voltar a debater e ver se não é aquela uma solução para o problema real deste país. Por quê? Porque a questão do fundo é a seguinte: não é possível que um partido que tenha mais ou menos 40% ou 50% dos eleitores de uma área não participe num processo de governação. Nós temos que encontrar mecanismos que possam fazer com que esses grupos possam sentir-se representados dentro do sistema político. Não tem como. Se calhar, por exemplo, temos que estudar aqui nosso vizinho, a África do Sul. Será que aquele modelo não pode funcionar para o modelo moçambicano? Não garante a unidade do sul-africano? Por que a África do Sul, por exemplo, fez? Por que, por exemplo, nós não conseguimos fazer? Este é um ponto da dimensão política. Depois tem um outro ponto que é muito importante e que é mais grave ainda, que é o ponto de uma verdadeira reconciliação. E essa não é só uma função do Estado, também é uma função de todos os atores não estatais. Vou lhe dizer por quê. Porque muitas das vezes, por exemplo, o ódio que se instalou nas famílias em relação à Renamo, em relação à Frelimo, é tão grande, que não permite, por exemplo, a convivência entre famílias com cores partidárias completamente diferentes. Então, há um papel que as igrejas, que as organizações da sociedade civil, que os doadores, que outros parceiros de Moçambique devem implementar no sentido de ajudar uma verdadeira reconciliação da família moçambicana. Pode ser por via de casamento, pode ser por vias, por exemplo, de empresas que possam ajudar a inclusão de membros da Renamo e dos outros atores dentro desse processo todo. Eu acho que isto é muito importante. E a Renamo também tem que ter aqui uma visão muito estratégica. Não pode pensar simplesmente na acomodação das suas elites dentro do sistema político. Tem que pensar de que a sobrevivência das suas elites políticas depende também da sobrevivência daquelas pessoas que sempre foram a base social do apoio da Renamo. Qual é o projeto que a Renamo tem em relação a essas pessoas que lhes votam constantemente e dão-lhe a força e a legitimidade para ser os representantes daqueles grupos excluídos? Então, quando se discutir com o governo, tem que se discutir não só a questão do enquadramento dos seus homens dentro desse processo, da questão da regionalização ou autonomia, no sentido da acomodação das suas elites, mas também num projeto político de desenvolvimento para essas mesmas regiões. Trabalhar, por exemplo, há cidadãos moçambicanos ou eleitores moçambicanos que perguntam, tá bem, mas qual é o projeto que existe? Uma vez nomeados governador, qual é o projeto que existe para o desenvolvimento socioeconômico daquelas províncias? Uma questão também que queria que analisasse é que desta reunião do Comitê Central tem que ser uma proposta concreta ou de diálogo ou por uma outra via para se resolver a questão da tensão política. Se o caminho for o diálogo, tudo indica que vai ter que se tomar uma decisão quase de submissão, no sentido de convencer Afonso Dhlakama a vir à capital e fazer política formal. Nós acompanhamos, no caso, em 2014, quando, pouco antes das eleições gerais, o presidente, na altura, Armando Guebuza, teve que aceitar um conjunto de coisas que até pareceu mesmo submissão, nomeadamente a alteração da composição dos órgãos eleitorais, nomeadamente uma amnistia para que todas as pessoas que tivessem sido detidas no âmbito das hostilidades fossem libertadas, a aceitação de Dhlakama, que veio com os seus guarda-costas para cá. Porque o presidente Nyusi já convidou, Dhlakama não veio, já criou também uma equipe negocial. Ainda assim, o líder da Renamo não aceitou. Como é que este Comitê Central encontra uma solução que transmita confiança, de modo que o líder da Renamo saia de lá para cá, tendo em conta as várias forças resistentes dentro do partido e tendo em conta também que essas forças resistentes são combatentes de luta de libertação nacional, com uma voz bastante influente dentro do partido? Sabe, muitas das vezes, em processos políticos, há certas coisas que parecem perder hoje, mas que dão as bases para poder ganhar no futuro. Se o presidente Nyusi submeter-se, vamos dizer, parecer essa tal humilhação, se calhar ele sai muito mais reforçado em termos de capital político do que, por exemplo, se entrar por uma atitude de arrogância.
Porque muitas das vezes, ser grande líder requer também esta capacidade de que, em momentos críticos, quando os interesses do seu povo estão acima dos seus interesses individuais, você tem que submeter. Porque há uma passagem bíblica que diz que que Jesus Cristo e Deus não se preocupava com as ovelhas que estão ao seu redor. Eles estão preocupados com as ovelhas que estão lá perdidas. E neste processo da preocupação com as ovelhas que estão lá fora do rebanho, então muitas das vezes você precisa também desta característica de humildade, de ir buscar aquele teu irmão perdido para trazer ao mesmo rebanho. Então isto não é uma questão de humilhação, esta é uma questão de uma virtude humana, que é no sentido de que quando os interesses mais nobres da nação requererem de si sacrifícios, então você como líder tem que estar disposto a esse sacrifício. É um pouco aquilo que o presidente Chissano fez. Então a Frelimo tem dentro do seu próprio partido um indivíduo que pode servir de mentor e dizer o seu testemunho perante aquilo que ele sacrificou-se para garantir, por exemplo, a estabilidade deste país. Não foi fácil para o presidente Chissano. Por que ele conseguiu e o presidente Nyusi não pode conseguir? Por que o presidente Chissano, por exemplo, com todas as contradições a nível interno, foi possível, por exemplo, pôr os interesses do país acima dos interesses individuais, acima dos interesses partidários, e nunca a Frelimo perdeu as eleições? Pelo menos continuou no poder, mesmo com as irregularidades que possam ter existido. Então, eu acho que agora não é uma questão da gente pensar da parte pessoal, no sentido de que é uma humilhação a Frelimo ir lá, no sentido de se ajoelhar. Pode ser que seja uma oportunidade. E há uma outra coisa que é muito interessante quando você faz uma análise comparada. Por exemplo, em certos países do continente africano, mesmo na América Latina, em momentos de grande crise, muitas das vezes foi usado como estratégia de eliminação da oposição, a indicação dos elementos da oposição dentro do próprio governo. Por quê? Porque quando se chega às eleições, tendo um governo em que estão representados aí governadores de Renamo, governadores de MDM e tudo isso, dificilmente o eleitor vai atribuir uma culpa ao partido Frelimo. Vai perguntar, tá bem, mas se vocês estiveram lá, o que é que vocês mesmos fizeram? Quantas escolas construíram? No tempo, por exemplo, que a Frelimo estava sozinha, existia mais escolas, mais hospitais, mais isso, mais aquilo. Isto é a partilha de responsabilidade. Então, gerir um país requer uma inteligência suficiente para a Frelimo ver que, tomando em consideração o cenário atual, como é que você pode usar, por exemplo, o Estado é um mecanismo de eliminação dos adversários políticos. Por isso que eu, muitas das vezes, começo a pensar que, se calhar, a Renamo também não sabe, ou sabe ou não sabe das implicações que possa ter, fazendo parte do governo, não tendo controle de todo o governo no seu todo. Por quê? Porque uma vez estando lá, em 2019, não sei se, tomando em consideração a situação atual econômica, onde as províncias em que a Renamo quer governar é daquelas mais pobres, em que os recursos financeiros são cada vez mais escassos, não sei se em 2019 a Renamo não perderia naquelas zonas onde sempre ganhou. Por quê? Porque ali estava no governo. Não tinha como justificar por não estar a fazer nada. Então, esse tipo de estratégia, muitas das vezes, partidos mais maduros, por exemplo, de Carlos Salinas, no México, adotou esse tipo de política como uma forma de eliminação do próprio inimigo. Por que Nelson Mandela, por exemplo, foi buscar Buthelezi como o presidente do INCATA para o ministro do Interior? Porque ele tinha uma situação idêntica no KwaZulu-Natal, de homens armados que pertenciam a Buthelezi. Então foi ele o responsável de desarmar aqueles indivíduos. Tendo um ministério muito complexo, praticamente 5 anos depois caiu num descrédito. Onde é que está hoje INCATA? Qual é a projeção que teve? Tanto usou-se o Estado para se eliminar. Exatamente. Então, muitas das vezes, nesses processos todos, é preciso que também que as forças de oposição saibam de antemão de que quem tem a capacidade, os instrumentos do Estado para a eliminação das forças de oposição é o próprio Estado. Então, muitas das vezes, ao se fechar a Frelimo, se calhar não está a usar todos os instrumentos disponíveis dentro da própria Frelimo, no sentido de, por exemplo, usar esses mesmos instrumentos como uma forma de eliminação da oposição, se a oposição não tiver homens apropriados e competentes para gerir esses mesmos processos. Muito bem. Outro fator aqui para análise é que o presidente decidiu chamar toda a gente ligada ao partido. Vimos, por exemplo, a imagem de Sérgio Vieira, que já não é membro do Comitê Central, e de certeza existem outros. O próprio presidente convidou 6 pessoas, convidou a bancada, naturalmente, convidou os assessores de bancada,
convidou os quadros da Frelimo nos conselhos de administração das empresas. Portanto, o presidente tentou alargar a discussão sobre estes dois temas, sobretudo paz e economia, para todos os ângulos, para tentar transmitir. Como é que interpreta, como é que olha para esta lista tão aberta que o presidente coloca? Eu acho que o presidente nesse aspecto foi muito inteligente. Inteligente no sentido de que, primeiro, existe uma percepção dentro de algum setor da Frelimo de que o partido estava muito fechado simplesmente à estrutura do partido, que é mais ou menos a Comissão Política e o Comitê Central, sem a inclusão dos outros setores dentro da esfera da tomada de decisões. E que a Frelimo, por tradição, sempre foi um partido que alargou as suas discussões a outros atores, que, mesmo sendo do partido Frelimo, na discussão dos seus problemas e na discussão do dia a dia do país. Ao fazer isso, então, o que o presidente Nhosse vai fazer? Vai permitir que aqueles setores da Frelimo que achavam que dentro do partido Frelimo não existia espaço, tenham espaço suficiente de expressar os seus sentimentos e as suas preocupações nos mecanismos apropriados, eliminando assim a possibilidade dessas pessoas usarem, por exemplo, outros mecanismos fora do partido, como aconteceu no passado. Como aconteceu no passado, mesmo, por exemplo, aquela carta que saiu no jornal O País do Dr. Sérgio Vieira, quando ele se referia sobre a possibilidade de existir um lava-jato a estilo moçambicano. Então ele agora tem uma oportunidade ímpar de falar aquilo dentro daquela estrutura. Falando fora da estrutura, o que vai permitir? Permite o despertar de uma consciência crítica. E a Frelimo sempre foi um partido que consegue usar os seus mecanismos internos como uma forma também de apaziguação dos ânimos e dos entendimentos a nível do próprio. Eu acho que esta saída do presidente Nhosse é uma saída inteligente, mas também permite uma outra coisa, ter uma visão independente fora do próprio partido. Por quê? Porque hoje é cultura dentro do próprio Estado mentir-se. Os relatórios que são produzidos muitas das vezes não correspondem à realidade. É capaz de um administrador com seus indivíduos dizer que a população aumentou de produtividade na ordem de 50%. Esses relatórios sobem até ao nível nacional e muitas das vezes não correspondem à própria realidade. Tendo, por exemplo, esses tais 6 ou 8 convidados, tendo, por exemplo, indivíduos das empresas, tendo, por exemplo, outros atores que não sejam da estrutura ou membros do Comitê Central ou da Comissão Política, ele permite, por exemplo, medir as tendências das diferentes percepções que possam existir, os elementos comuns, e cria um foro apropriado onde ele pode ter informações que muitas das vezes ele, por mecanismo interno do próprio partido, não tem. Então, eu acho que aí ele cria um ambiente favorável para ouvir também um pensamento independente. O que faltou, se calhar, o que falta é, se calhar, numa outra altura, ter a possibilidade de pôr, por exemplo, institutos que fazem pesquisa também a poder debater esses problemas a nível do próprio Partido Frelimo. E aí, a partir dali, eu acho que estão criadas as condições para que a Frelimo tenha mais canais para poder ter acesso às informações que muitas das vezes não são disponíveis a nível do próprio presidente. Mas agora vai ter que ter um posicionamento muito firme sobre qual é o pensamento dele como líder. Quer dizer, qual é a visão que o presidente Nhosse tem sobre a solução. O que ele pensa como líder sobre essas soluções? Ouvidas depois todas as colocações dos convidados. E depois, um outro elemento-chave é depois como é que ele vai indicar as peças necessárias que permitem, por exemplo, criar confiança a nível da própria RENAMO. E, por outro lado, também é preciso um exercício dentro da RENAMO para ver, mais ou menos, quais são os aspectos que podem ceder na primeira fase para facilitar o processo também de diálogo. Muito bem. Outro tema forte nesta reunião é a economia. E chega-se a essa reunião com o fantasma da dívida. Há os problemas que o presidente bem citou, que tem a ver com a economia global, o arrefecimento da indústria extrativa, sobretudo a queda dos preços das principais matérias-primas, o fenômeno El Niño que praticamente arrasou toda a produção agrícola na África Austrália, em particular em Moçambique. Foi por isso que o Conselho de Ministros ontem decidiu decretar
o alerta vermelho. Mas há também a ideia de que parte dos problemas que temos hoje derivam de más opções políticas tomadas no passado. Não há como fazer um debate sobre a economia sem irmos buscar as opções políticas, as opções econômicas feitas no passado, sobretudo quando há estes casos de dívidas não muito claras, quando o Estado tem que assumir dívidas de empresas que, por terem construído mal o seu projeto de negócio, hoje todos os contribuintes estarem a pagar por isso. Como é que espera que este debate seja travado, tendo em conta que as peças que foram determinantes para essas opções políticas estarem ali presentes? É possível haver um debate aberto? Pergunto, mas o presidente Guebuza não estava sozinho nesse processo todo. O que andou a fazer o ministro das Finanças? O que andou a fazer o Conselho de Ministros? O que andou a fazer todo o governo executivo? O que andou a fazer o Parlamento durante esse período todo? O que andou a fazer toda a estrutura política partidária do Partido Frelimo para deixar o presidente Guebuza fazer, para acusar os indivíduos quando eles fizeram parte do processo de decisão? Em Matum, por exemplo, daquilo que sai no jornal, grande parte da engenharia que foi feita para além da engenharia financeira, mas grande parte dele foi com o envolvimento do Ministério da Defesa. Então, como é que hoje, por exemplo, o presidente Inhosse vai discutir uma coisa que, no fundo, quer dizer, bem ou mal, acabou por fazer parte do próprio processo. É verdade que ele pode não ter o conhecimento de todo o dossiê possível e imaginário, mas acaba por ter sempre uma certa responsabilidade. O ministro Chang acaba também por ter tido uma certa responsabilidade naquilo. Não é por acaso que ele diz hoje que foi o pior erro que ele cometeu enquanto foi governante. Então eu acho que o problema hoje tem a ver com o fato de se esclarecer de uma vez por toda qual é a dívida mesmo que o país tem, como é que foi contraída essa tal dívida, e, por outro lado, quem foram os indivíduos que beneficiaram. Se tiveram um plano, e, por outro lado, qual é o plano que existe para sair desse problema todo. Então, por este processo todo, devia vir publicamente, assumir os seus erros e, por outro lado, ajudar num processo de esclarecimento e encontrar a melhor forma de resolução desse problema. O nosso ministro atual de Economia e Finanças está a fazer um belíssimo trabalho. Um homem, se calhar, dos poucos que embora não reconhecendo, se calhar pela sua própria característica de que aquilo é um Herculean task, né? Uma coisa quase impossível, porque saindo de uma negociação, depois aparecendo um outro tipo de dívida, se calhar ele também não conhecia todos os dossiês, estar a fazer essa gestão toda e tudo isso, ele, neste momento, tem estado a fazer um grande trabalho na relação com os doadores, um grande trabalho na relação de esclarecimento do próprio Parlamento, um grande trabalho na relação, na explicação com os outros, por exemplo, ministros. A única falha que ele comete é que ele ainda não conseguiu esclarecer a sociedade no seu todo sobre os contornos da própria dívida, porque nós, como cidadãos, gostaríamos de saber disso, porque, no fim e ao cabo, seremos nós a pagar esta dívida, os nossos filhos vão ter que pagar essa dívida, os nossos bisnetos vão ter que pagar essa dívida. Então, nós queremos saber, praticamente, quer dizer, como é que foi feita essa engenharia toda, quem são os atores envolvidos, quer dizer, no fundo, por que tanto secretismo de uma coisa que, se calhar, podia ter passado pelo Parlamento, onde está grande parte dos representantes desse nosso povo. Isto que é fundamental esclarecer, mas o mais fundamental é como sair desse processo todo. Exato. E é essa a resposta que o Comitê Central deve dar. O presidente chamou toda esta gente, chamou o núcleo duro do Partido Frelimo, chamou também pensadores que são os assessores e que são os quadros do partido que estão nas empresas públicas, entre outras organizações. Terminado este Comitê Central, temos que esperar decisões de impacto imediato e também de longo prazo. A nível imediato, eu acho que a coisa mais importante para mim é a situação político-militar. Esta tem que focalizar. Ele próprio, no seu discurso de empossamento, disse que esta seria a prioridade número 1. Existe uma outra prioridade que é também mais credível e, por outro lado, este governo tem que organizações da sociedade civil e, por outro lado, também aos próprios parceiros que apoiam
o processo de desenvolvimento econômico deste país. Este governo tem que ter muito mais abertura, porque a complexidade do problema não vai ser só o Partido Frelimo a resolver, senão também se abrir perante outras forças vivas da sociedade. Se você estabiliza politicamente o país, você dá a possibilidade das pessoas que muitas das vezes não dependeram do Estado para sua própria sobrevivência, mas dependem do mercado informal, infelizmente, depende da sua pequena machamba, produzir alimentação para poder alimentar as suas famílias e poder mandar os seus filhos à escola. Porque se nós alastramos com este problema, por exemplo, mais um ano, nós vamos comprometer mais uma geração de famílias moçambicanas que não vão ter a oportunidade de escola, não vão ter a oportunidade de saúde e não vão ter a oportunidade nos próximos 10 anos. E essas mesmas famílias vão criar os pobres dos próximos 20 anos. Não é isto que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer é transformar essas armas todas. Um país estável socialmente e economicamente não precisa de armas para garantir a sua soberania. A maior arma de um país é a coesão social. É o fato das pessoas, por exemplo, sentir-se bem, sentir-se representada, saber, por exemplo, que o seu imposto que está a pagar o Estado tem efeito direto, por exemplo, sobre a qualidade de vida que você está a ter. Saber, por exemplo, que os governantes que estão a nível do governo não roubam tanto do dinheiro, ou não roubam mesmo, mas que aquele imposto que você dá, amanhã vai ver que tem melhores condições na sala de aula, tem melhores condições nos hospitais e tudo isso. Um grande investimento, por exemplo, na área de saúde e na área de educação, você cria a base para o futuro deste país. Então, eu acho que é ali onde deve-se coisa. Há coisas, por exemplo, da dívida pública e da incapacidade do Estado em arrecadação de receita, que é capaz, por exemplo, de falhar as metas fiscais este ano. É capaz de falhar essas metas fiscais, mas o governo tem que, por exemplo, ver como trabalhar melhor com os parceiros internacionais, como fazer, por exemplo, que outros atores, por exemplo, mesmo que estão a operar em Moçambique, possam contribuir também na resolução de alguns problemas que forem identificados. Como, por exemplo, baixar a taxa de desimpostos, mas alargar a base tributária, por exemplo, ter mais gente a pagar do que poucas pessoas a pagar, tá vendo? E a suportar o custo da gestão deste país todo. Então, isto é muito, muito importante. Por quê? Porque se você não cria estabilidade política, dificilmente vai mobilizar investimentos. Econômica, sim. Se você não cria estabilidade política, dificilmente você vai criar estabilidade econômica. Então, o país está numa situação tão crítica, que requer, por exemplo, decisões corajosas por parte do presidente, do Comitê Central do Partido Frelimo, dos partidos de oposição e de toda a sociedade. Francisco chama da terceira crise. Nós batemos no fundo do poço e só coletivamente é que podemos sair. Pode sair. Há também aqui uma questão, uma provável questão de timing do presidente. Passou o primeiro ano como dirigente, a questão da tensão política agudizou-se, a questão econômica também piorou. E o presidente vai, daqui a nada, fecha um ano e meio, estamos em junho, e o ano termina. E o próximo ano tem um congresso e logo a seguir iniciam o ciclo eleitoral com as eleições autárquicas e a partir dali já não se pode governar. Não acha que o presidente, em parte, percebeu que está a ficar sem tempo e é preciso tomar algumas decisões de efeito muito prático para se resolver, sobretudo, estes dois temas, que é a economia e política, porque são estes temas que depois conduzem. Eu, por acaso, gostaria muito de um dia fazer uma fotocópia de um pequeno livrinho de um grande teórico chamado Vico, sobre o papel do indivíduo na história. Ele diz que o indivíduo pode acelerar ou pode retardar o processo histórico. Eu gostaria que o presidente, na história, como se fosse o maior reconciliador, ganhando isto numa reconciliação efetiva. Eu acho que é a questão da paz. Se ele conseguir trazer a paz, ele alcançou um dos maiores valores de uma sociedade. Mas esta de paz ele pode fazer. E, por outro lado, ele também pode fazer uma coisa, é ajudar a abertura do Partido Frelimo a outros, que é uma administração eficiente, é cortar as gorduras do Estado. Coisas, por exemplo, a criação de emprego e tudo isso, ele tem que, por exemplo, fazer reformas profundas na área, por exemplo, do ambiente de negócio. Por exemplo, leva-se tanto tempo para a aprovação de uma lei que se calhar que ia favorecer. Por que tanta resistência quando a gente tem um ministério apropriado para isso?
Temos um parlamento que devia trabalhar lá o processo da criação de empresas para gerar emprego, porque não vai ser o Estado que vai dar emprego a essa gente toda, vai ser as pequenas e médias empresas. Então, há aí certas preocupações que a CTA, as associações das pequenas e médias empresas têm, e o Presidente pode dizer que, olha, dentro dessas lamentações, em um ano nós queremos resultados concretos, e põe o ministro a trabalhar naqueles resultados concretos, porque o ministro está lá para fazer isto. E o Parlamento também está lá para ajudar esse processo todo. Então, se existe a tal vontade política, com um time frame muito mais, nós criamos aqui oportunidades suficientes para poder trazer algumas das soluções que o Presidente, se calhar, podia levar, se calhar, mais 10 ou 15 anos fazendo. Então, ali está grande parte das coisas. Eu acho que tem que focalizar na paz, o tempo dele de graça acabou. O primeiro discurso criou uma grande expectativa, mas a materialização daquele discurso também era quase impossível perante o cenário todo. Uma última pergunta, só ficamos com 2 minutos. O Presidente disse ao longo do discurso que cabe a nós, ao governo, no caso, e ao partido que controla o governo, resolver os problemas do país. Ou seja, é uma noção do Presidente de que o contrato social que os moçambicanos têm é com este governo, não é com a RENAM, nem é com a economia internacional. Exatamente. Essa é uma noção clara de que a solução tem que vir deste fórum e do Conselho de Ministros. Exatamente. Quando os eleitores fizeram a tal escolha, era a escolha para tomar medidas no sentido de criar o bem-estar social. Então, ele percebeu-se de que a responsabilidade número 1 da estabilização política do país é a questão, tem a ver com a questão do Partido Frelimo. É o Partido Frelimo que, em última instância, neste caso, o governo do Partido Frelimo e o Presidente, que tem que garantir a estabilidade deste país, a coesão social, o bem-estar e tudo isso. Este é um ponto. O outro ponto é de que não é possível uma vitória militar nas circunstâncias atuais, nem do lado da RENAM, nem do lado do governo. Nunca na história da humanidade uma força de guerrilha foi vencida pela via militar, nem um governo foi derrubado de qualquer maneira sem um apoio externo. E neste momento não existe nenhum ambiente favorável. Não há nenhuma força que queira o derrubo do governo e não há nenhuma força que queira a eliminação militar ou política da própria RENAM. Porque você pode acabar com a RENAM militar, mas não acaba com a RENAM social, porque a RENAM social tem 40 e tal % de votação. Então, muitas das vezes, quando muitos analistas dizem que é possível eliminar militarmente a RENAM, não. Elimina uma parte da RENAM, mas não consegue eliminar a RENAM como um partido que tem uma base social muito forte. Por exemplo, como é possível Djakama ser apresentado como um assassino, a RENAM como um partido militarista, isto e tudo isso, e nos meios urbanos da zona centro e norte, com toda a propaganda, com tudo isso, ainda continua a votar. Então temos que fazer uma análise mais profunda para ter um conhecimento profundo, para encontrarmos soluções apropriadas e não soluções militaristas ou uma coisa qualquer que possa, por exemplo, generar outro tipo de violência. Por exemplo, dada a crise econômica que nós temos, nós não sabemos se, por exemplo, o Estado vai ter capacidade nos próximos 6, 7 meses pagar salário. Se não tiver a capacidade de pagar salário, significa o quê? Que dos poucos recursos que possam existir para a saúde, para a educação e tudo isso, que já é péssimo, é muito pouco para a educação e para a saúde, vai ter desvio de aplicação. Para a aplicação. E isto vai para quê? Vai para o Exército. Mas depois não vai conseguir cumprir com a promessa eleitoral que fez, em grande medida. E, por outro lado, a qualidade de serviço na educação e na saúde vai piorar. E a coesão social vai deixar de existir. E a base social da RENAM vai aumentar. E nas autarquias, o que vai acontecer é que a FRELIM vai chegar lá praticamente derrotada. E Nilce não vai querer ser o primeiro presidente do partido FRELIM a perder as eleições a nível das autarquias, se calhar em grande parte das autarquias da zona centro e norte, e se calhar com a probabilidade de vir perder as eleições em 2019. Então, tudo isto vai obrigar o presidente Nilce a acelerar o processo. Esta é a questão da situação político-militar e a questão da crise. E se for a ver, por exemplo, mesmo a negociação de 1992, os 12 ingredientes que hoje existem para acelerar o processo existiram naquela altura. A crise financeira e a crise militar.
Muito obrigado, professor João Pereira, pela sua disponibilidade para nos ajudar aqui a comentar esta quinta sessão do Comitê Central do Partido Frelimo, que tem como principal tema da agenda a economia e a paz, e também vai definir a agenda, a data e o local do próximo Congresso do Partido Frelimo. Está a ser dirigida pelo presidente da Frelimo, Filipe Nunes, que também é presidente da República. Para si que nos acompanhou, até a próxima oportunidade.